Bom, então, para darmos início ao primeiro painel do dia, que tem como tema tendências de produção, consumo, preços e comercialização de soja, milho e algodão, eu tenho a honra de convidar para moderar esse importante painel o presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Mato Grosso, da FEAGRO-MT, o senhor Issan Rezende, por favor, para quem eu peço uma salva de palmas. E para compor as discussões desse painel, convido ao palco o senhor Flávio França Júnior, que é economista e líder de pesquisa de grãos na Datagro. Também, para compor este painel, convido o senhor Marcelo Duarte, que é diretor de Relações Internacionais da Abrapa. Sejam muito bem-vindos. Passo então a palavra para o presidente da Federação de Engenheiros Agrônomos do Estado do Mato Grosso, o senhor Issan Rezende, por favor. Senhores e senhoras, bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Quem que é produtor de soja e milho aqui? Maravilha. De algodão? Perfeito. Profissionais que atuam no agronegócio, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, contábil, economista, engenheiro mecânico, maravilha, maravilha. Hoje a propriedade rural, ela em média no nosso país e ultrapassa a média do estado de 70%, compõe-se com 69 hectares. Já a realidade de maior índice de propriedade que atua na produção de soja e milho, na faixa de 200 a 400 hectares, também ultrapassa 70% do nosso país na área de produção. Já na área de algodão, ele está na faixa de 1.000 e 1.500. Essa realidade, ela traz uma cultura integrada, diferenciada, porque o produtor rural que está dentro dessa faixa, e a maioria dele, de 200 a 400 hectares, ele trabalha de forma familiar. É o pai que sobe no trator para gradear, para incorporar, para fazer os tratos de prevenção de praga ou combate às pragas e também na colheita e no transporte. Da mesma forma, faz o rodízio com a esposa, com o filho ou com a filha. Essa é a nossa realidade, Brasil. Mato Grosso não é diferente. E sobre essa perspectiva, também nós temos na área de produção de algodão, que já é uma cadeia mais estruturada, são aqueles produtores que já estão trabalhando com as commodities de milho e soja e que têm capacidade de investir em equipamentos específicos para os tratos culturais da cultura de algodão e está de forma mais organizada, trazendo um conceito de negócio, de empreendimento mais avançado. E um dos cases de sucesso, nós temos aqui o Marcelo, que coordena essa parte na área comercial, abertura de mercado na área internacional. Então, nós vamos ter aí uma palestra pelo Flávio Júnior, França Júnior, que é um especialista de líder de pesquisa de grãos da Datagro há mais de 30 anos, com uma experiência fantástica, acompanhando aí várias safras, né, desse período, conhecedor profundo dos desafios do produtor rural, e vamos ter também falando sobre a algodão, aqui, Marcelo Duarte, na qual eu quero dar um abraço
apertada aqui e saudar você e sua família, que nos ausentou aqui da academia, do convívio diário, e que está aí em Singapura, aí, com excelente trabalho, abrindo o mercado na área de algodão, na Abrapa. Então, senhores e senhoras, nós iniciamos o painel e agradecemos a presença de todos. Nós vamos ter uma dinâmica que vai ter o QR Code, onde você pode integrar e fazer as suas perguntas, esteja atento durante a palestra e fazer essa dinâmica, porque nós vamos estar aqui sendo porta-voz de vocês, principalmente nas perguntas, nesses debates. A você que está online também, pode ter o acesso, tem o chat, aproveita e manifesta que nós estamos aqui para fazer com que esse painel tenha um avanço de conhecimento e disseminação de todas essas ilustres palestrantes aqui. Então, eu passo a palavra aqui para o Flávio França Júnior, na qual falar a palestra dele sobre a soja e milho de tendências, produção, preços, comercialização e produtos. Flávio. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar da safra 24-25. Preparados psicologicamente aí? Muitas emoções aí, né? Alguns anos de emoções mais positivas, alguns anos de emoções mais negativas, mas esse é o nosso agro, né? Agro, os ciclos de alta e de baixa vêm e vão. O importante é termos sobriedade, termos seriedade na nossa atividade, e anos desafiadores, como comentou o Gustavo agora há pouco, servem justamente para a gente superá-los e avançarmos, né? Então, não será o primeiro ano complicado de preços, e a gente já teve no passado outros iguais ou piores, e estamos num ciclo realmente complicado de preços, né, principalmente, mas possivelmente teremos uma produção melhor, né? Oxalá isso aconteça, e de repente ainda conseguir resultados positivos na nossa atividade. Então eu vou gastar alguns minutinhos do tempo de vocês mostrando alguns números principais aí para a gente pensar, né, no planejamento dessa nova safra. Depois a gente vai abrir o painel, né, vamos ter os números do algodão trazidos pelo Marcelo. Depois a gente vai abrir o debate, perguntas, então vocês fiquem à vontade para questionamentos, observações. E importante a gente, começar a colocar os números. Muita gente tem me perguntado, né, França, mas o que está acontecendo, né? Por que o mercado esfriou tão rápido, né? Começou a cair lá no primeiro semestre do ano passado, de 2023, e continuou caindo, né? Segundo semestre, agora esse ano de 2024. Mas qual é a razão essencial, né? Por que o mercado mudou de patamar? Bom, relativamente fácil da gente entender, né? Nós tivemos um período, um ciclo de preços bastante altos, ali começou já em 2020, segundo semestre de 2020, ali na pandemia. Nós tivemos uma desarticulação da produção global, mundial, geral, de todos os produtos, né? O impacto da pandemia. E depois, logo depois, a gente estava saindo da pandemia, veio a guerra, veio o conflito na Ucrânia, que contribuiu para novo processo de descontinuidade do ritmo de produção global de grãos. Portanto, nós tivemos uma sequência de fatores, e nesse período de 20 até 22,
nós tivemos também problemas de safra, né? Problemas de clima em diversos locais do mundo, perdendo safra de milho, safra de trigo, safra de soja. Então, foi uma combinação, eu diria, elas tempestades perfeitas, né? E elevou os preços do milho, do trigo, da soja. O trigo, preço recorde, né? Alcançado em 2022. Soja e milho batendo o recorde lá de 2008. Né? Então, nós tivemos um boom de preços no mercado de grãos em geral, as commodities agrícolas em geral. Isso mudou, então, elevou o patamar de preços para uma realidade talvez fora do nosso contexto padrão. Muito bem. Agora, passado, nós estamos já em 2024, as abóboras estão se acomodando na carroça e o mundo começou a superar os problemas de pandemia, os problemas de Ucrânia, superar no sentido de produção. Então, a rigor, o que a gente tem hoje é um choque de oferta, de excesso de oferta no mundo. A gente vai ver rapidinho alguns números a combinação de produções elevadas em grande parte do mundo resulta em estoques tranquilos, folgados, especialmente agora na economia norte-americana, na safra norte-americana, que está aí nas vésperas da sua colheita e será gigante, com recordes de produtividade de soja e milho. Portanto, essa combinação de safras cheias, mesmo com uma demanda crescente, uma demanda fortemente positiva, nós estamos com geração de superávites sequenciais, aí 23, 24, e já projeção já de novo superávit para 25. Então, aí isso chega no preço, chega no mercado, e é isso que a gente está vendo nesse momento. Então, para vocês terem alguns números, a questão ali da safra mundial, esse ano um salto para 395 milhões de toneladas, e a projeção inicial para o próximo ano de 429 milhões de toneladas. Então, vocês percebam os saltos, né? O salto de produção que a gente está tendo de 2023 para 24, 24 para 25. E, basicamente, com safras cheias. E aí a gente chama atenção, realmente, da safra norte-americana, 125 milhões de toneladas. Esse número pode ser até um pouco maior, tá? Nos próximos relatórios do Departamento de Agricultura, talvez a gente tenha um ajuste para cima nesse número, em termos de safra realmente excepcional. E, por enquanto, uma safra sul-americana também, previsão, uma safra sul-americana também cheia, Brasil, Argentina. É claro que a safra da América do Sul, ela está totalmente em aberto. Nós temos, falaremos mais sobre isso durante o nosso evento aí. Temos um painel sobre mudanças climáticas, vamos falar de clima. E a gente tem um cenário de um El Niño, depois de um El Niño de alta intensidade, a safra 24-25 provavelmente ela vai acontecer com o impacto do fenômeno Laninha. Por enquanto, as previsões aí são de um Laninha fraco, de fraca intensidade. Então, talvez os impactos sejam menos nocivos, né, do que foi o El Niño dessa última temporada. Então, oxalá a gente tenha uma safra melhor em termos de produtividade, porque vai ser o diferencial, né, da produção. Nós vamos ter uma safra de preços acomodados, modestos, conservadores, por conta do mercado internacional, possivelmente aí um leve ajuste de baixa nos custos de produção, 5%, 10%, a princípio, são as planilhas que estão saindo nesse momento, em relação ao ano passado. Então, um pouco menos de custo, talvez um pouco menos de preço, e a diferencial de renda vai vir justamente, né, ela acontecerá em cima da produtividade. E esse ano, 23, 24, foi um ano muito complicado, e a safra foi ruim, ou foi prejudicada pelo clima em praticamente todo o país. Em termos, então, de estoques, vocês conseguem perceber a sobra de produto, né? O superávit que a gente tem
de estoque, vocês conseguem observar os saltos dos excedentes, né, da relação do estoque pelo consumo, 27% para 29% esse ano, e para o ano que vem, teoricamente, saltando para 33%. E aí não tem jeito, né, gente? Com toda essa sobra de oferta, o mercado tem um descompasso, ele precisa se ajustar, e isso vai para o preço. Não tem muito o que a gente inventar. Em termos de quadro norte-americano, também sujeito aí a alterações, mas a safra desse ano, ela deve ser, então, gigante, recorde, 3.578 quilos de expectativa de produtividade, uma safra de 125 milhões, a previsão atual. É um número sujeito, como eu disse, talvez até um pouco acima disso. E aí vocês observam os estoques, né, norte-americanos. 7, pula para 9, pula para 15 esse ano, né, pula para 15 esse ano, nesse novo ano. E se você tem sobra de produto nos Estados Unidos, Chicago não tem como reagir, é impossível você ter grandes altas em Chicago, ou o quadro norte-americano superavitário, como a gente tem na soja, a gente vai ver logo na sequência também no milho. Portanto, é isso, a explicação do ambiente que a gente vive atual é essa, né? Um quadro de superávites na produção, e aqui a gente observa, né, a questão do clima, no mapa, a grande maioria dos estados em condições muito favoráveis de umidade dos solos, né? Mesmo nos estados em vermelhinho aqui, que tem um pouco menos de umidade, mesmo assim, em condições favoráveis de produção. Então, nós vamos ter realmente um número muito expressivo de produção, né? Nós já estamos no final do mês de agosto. A safra de milho, ela é definida em termos de padrão de produtividade no mês de julho, e a safra de soja no mês de agosto. Portanto, a gente está no final do mês de agosto, então tanto a safra de milho como de soja já estão definidos os padrões de tecnologia, né? Então, de produtividade, então não tem mais o que mudar. Números agora só de avaliação quando a colheita começar, para avaliar exatamente o tamanho dessa safra, o tamanho do aumento, mas números já consolidados. Então, a gente está trabalhando um cenário conservador de preços, né, para o primeiro semestre do ano que vem, abaixo do que nós tivemos no primeiro semestre desse ano, né? Esse ano a gente fechou em Chicago a 11,90 de média de preço para Chicago, e um cenário para o primeiro semestre do ano que vem, aí, em torno de 10 dólares e meio o intervalo. Agora, na colheita, talvez um pouquinho abaixo desse patamar, um pouco abaixo dos 10 dólares. Então, a gente está voltando, olhando lá no mapa, né, no nosso gráfico lá, a gente está voltando a preços lá de 2020. Né? Então, chegamos entre os anos de 2014, 15, até 2020, até o primeiro semestre de 2020,
24 e 2023, né, nós tivemos prêmios recordes aí negativos durante os três, durante a nossa colheita de 2023. Esses prêmios ficaram menos negativos durante a temporada 24. Chegaram a ser negativos durante a colheita, e a gente tem na tela, vocês conseguem observar ali no gráfico, então voltou a ser negativo ali na colheita, nesse ano, mas menos negativo do que o ano passado, amenizou então o corte no preço em relação ao preço de Chicago, e agora, já há alguns meses, voltou para o lado positivo. Estamos aí trabalhando hoje com prêmios para a safra velha aí para o mês de setembro, outubro, na faixa de $1,10 positivo, tá? Então, prêmios amortecendo parte do recuo do preço internacional, do preço em Chicago. E a realidade para 2025 é uma realidade possivelmente melhor de prêmios do que nós tivemos nesses 2 últimos anos, né? Hoje, os negócios estão sendo travados para a safra nova, estão fechando prêmios aí na casa de, se pegar fevereiro, para soja precoce, se a gente conseguir plantar, né? Temos ano de laninha, né, Marcelo? Aí complica a questão da chegada das chuvas, talvez essas chuvas cheguem mais tarde um pouco, mas se a gente conseguir plantar e conseguir colher ali em janeiro e embarcar fevereiro, estamos com prêmios de 50 centavos positivos, o que ao contrário desses 2 últimos anos, prêmios acima do padrão médio normal para essa época, né? Então, talvez os prêmios nos ajudem nessa nova temporada a amenizar parte do recuo, do cenário mais negativo, conservador do preço internacional. Tá? Então, por exemplo, se for embarcar hoje, fazer uma venda para abril, maio, estamos falando em mais 30, mais 40 centavos. E também é acima da média normal nesse período. Então, hoje, nós estamos com prêmios interessantes, né? Se alguém me perguntasse, França, esse prêmio vale a pena a gente travar? Eu diria que sim, né? Talvez Chicago não seja um preço muito interessante, o câmbio pode mudar no meio do caminho, mas o prêmio daria para travar sim, tá? Acho que está bem interessante, um patamar alto com o padrão histórico. Então, no caso dos prêmios, atuaria no lado positivo do nosso preço para amenizar parte desse novo patamar um pouco mais baixo do preço internacional. Depois a gente tem a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio é realmente algo bastante difícil, polêmico. Estamos aí com muito nervosismo no mercado internacional. Então, o mundo inteiro está correndo. Mas também depois, na sequência, agora a questão do déficit público, né? Temos eleição nos Estados Unidos, né? Uma possibilidade, talvez até de mudança de governo. Mudança de governo vai acontecer de uma maneira e vai mudar o presidente, mas assim, talvez uma mudança até de política, de visão geopolítica do mundo. Então, tudo isso traz elementos de bastante nervosismo, de bastante insegurança global. Isso chega também no câmbio. Então, a gente percebe o dólar lá fora oscilando fortemente, mas agora, nessas últimas semanas, um viés de baixa. Então, você tem o dólar enfraquecendo, perdendo força, por conta do provável início do ciclo de corte de taxa de juros nos Estados Unidos, agora no mês de setembro. Então, isso traz, do lado externo da nossa taxa de câmbio, do lado externo, um viés para baixo. Tá? Então, é isso que segurou um pouquinho a nossa taxa aqui, nós chegamos aí a 5,60, 5,70, amenizou um pouquinho, 5,40, 5,45, então, grande parte dessa situação de câmbio nesses últimos dias um pouco mais
calmo tem a ver, basicamente, com o dólar lá fora perdendo valor. E esse é um viés, né, para o final, para o resto desse semestre, com essa possível início do corte de juros nos Estados Unidos. O problema nosso maior no caso do câmbio, bati muito rápido, peraí, deixa eu voltar aqui. O problema maior da nossa taxa de câmbio é doméstico, né? Por conta do desequilíbrio fiscal que a gente está observando, né? Já em 2023 e acentuando esse desequilíbrio em 2024, e aí fica difícil você imaginar uma taxa de câmbio muito mais acomodada, mais baixa, diante dessa situação de desequilíbrio doméstico. Então, você tem, na nossa taxa de câmbio, lá de fora, um viés para baixo, porque provavelmente os juros americanos vão ser cortados. Porém, na contramão, você tem internamente a gente crescendo o endividamento, disparando, né, na verdade, um desequilíbrio bastante acentuado das contas públicas, e isso afetando diretamente, vai afetar, não tem como não afetar a inflação, já começou, inclusive, a afetar a inflação e emprego e também a questão de taxa de câmbio, né? Então, o cenário para 25 vai depender justamente, né, a gente tem um viés de baixa vindo de fora, mas o cenário 25 para nós vai depender acentuadamente da nossa capacidade interna de resolver ou amenizar o nosso problema de déficit, né? Então, essa é a questão central. O governo vai conseguir, né, a equipe econômica vai mexer nisso, vai conseguir controlar isso? Se você acredita que sim, a gente teria uma taxa de câmbio talvez mais acomodada para o próximo ano do que a gente tem hoje. Se você acredita que não, provavelmente a gente vai ter taxa de câmbio daqui para cima, né? Então, essa é a grande complicação que a gente tem, né, para enxergar o novo ano, a nossa capacidade interna brasileira de amenizar ou botar a economia de novo no eixo, né? A gente tem um desequilíbrio e esse filme a gente já viu, né, de endividamento brutal e acelerado, a gente já viu no passado recente e viu no IDA, né? A gente sabe o resultado de descontrole absoluto das contas públicas, ele é inflacionário e é recessivo. Então, a gente vai ter os dois ao mesmo tempo de novo, se a gente não fizer nada para controlar. Então, vamos lá. Existem algumas notícias vindo da equipe econômica, vamos tentar controlar, corte de gastos, vamos acompanhar e vamos torcer para isso, né? Vamos torcer para que seja possível realmente que esse controle seja feito e botar de novo a economia no eixo. A gente está fora da curva, né? Estamos fora da curva completamente. Precisamos retomar essa direção, tá? Então, a taxa de câmbio é uma variável bastante importante. Não está nada fácil a gente trabalhar um câmbio muito mais baixo do que o atual. Então, como cenário, a gente está trabalhando um câmbio nessa faixa de 5 alguma coisa, 5,40, 5,50, para o nosso planejamento do nosso próximo ano, tá? Então, aí, vamos ter que acompanhar no dia a dia essa realidade. Em termos de safra, de números iniciais de safra, nós estamos falando de um ligeiro aumento na área plantada, estamos falando aí de 1,8% de área a mais na soja. Esse foi o resultado da nossa intenção de plantio, realizada agora no mês de julho. E em condições razoáveis de clima, a gente teria aí uma safra de 1,67, 1,68 milhões de toneladas, tá? Então, seria, se o clima colaborar, um novo recorde histórico, né? Depois de 1,60 que nós tivemos em 2023, tivemos as perdas na safra passada, então a safra de 150 milhões, arredondando os números, uma safra fortemente prejudicada, né? Então a gente aumentou a área no Brasil. Esse aumento da safra 24-25, se confirmado, vai ser o 18º consecutivo aumento de área no Brasil, tá? Então, em condições razoáveis de clima, a gente pode colher uma safra recorde cheia, 1,67 milhões de toneladas. A gente tem
como eu falei do clima, também vamos ter painel na parte aí durante o nosso evento, falando mais sobre isso, mas com esse cenário de laninha, possivelmente, mas um laninha fraco. Laninha, qual é o efeito de ano de laninha? Você tem normalmente chuvas abaixo da média para a região centro-sul do Brasil, incluindo também lá Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, essa região, em ano de laninha, chove menos do que o normal. A região central e Mato Grosso, principalmente, Goiás, ano de laninha é mais ou menos equilibrado. E a região centro-norte, norte do Mato Grosso e Mato Piba, Pará, essa região em ano de laninha chove mais do que o normal. Né? Então esse é um cenário. Agora vai depender da intensidade desse laninha. Né? Se ele vai realmente acontecer, já existem alguns órgãos aí falando, né, algumas empresas de meteorologia falando, olha, pode até nem ter laninha. Então, se ele for um laninha fraco, de repente a gente tem um impacto suave sobre o clima e de repente a safra vem boa, vem cheia, e isso vai ser decisivo, né, para a nossa renda, né, a renda do produtor brasileiro. O quadro, então, de oferta e demanda é um quadro um pouco mais tranquilo para o próximo ano. Esse ano fecharia um estoques bem apertadinhos, estamos falando aí de um consumo interno crescendo 5%, né, nosso processamento na safra atual. É meio difícil de controlar esse nosso mouse aqui. E uma exportação aí na ordem de 90,5 milhões de toneladas. Né? Então, um corte na exportação, uma demanda muito aquecida, só não vamos vender mais soja porque não tem produto, não vamos ter produto. Né? Então, a demanda segue forte no mundo, especialmente pela China. Vamos terminar o estoque zerado. E essa é a realidade da soja. Né? Entra ano, sai ano, e não sobra soja no Brasil. A gente aumenta a área, estamos 18 anos aumentando a área, aumentando tecnologia, melhorando práticas de manejo, produzindo bastante, salvo alguns problemas aí, alguns anos de clima, e não sobra soja. Né? Então, isso é um sinal muito interessante, que isso mantém o cenário praticamente também de demanda forte para o próximo ano. Tá? Para a gente fechar aqui a soja e passar rapidinho para o milho, eu estou quase estourando meu tempo, com esse número, com esse cenário, então, de Chicago mais frágil ou mais conservador, uma taxa de câmbio possivelmente em linha com o preço atual, talvez um pouco acima, e prêmios de exportação melhores, então a gente tem aí uma tendência de preços um pouco mais baixos do que nós tivemos no ano passado, e renda, né, e uma paridade de exportação. Né? Então, aqui são preços comparativamente, olhando o cenário Chicago a 10 ou Chicago a 11 dólares, pegando aqui base Mato Grosso, então você tem um cenário de preços possivelmente um pouco abaixo dos preços que foram praticados na nossa colheita do ano passado. E isso resultaria em que, em termos de renda, né, a gente tem então a temporada 23-24 bem apertadinha em termos de lucratividade bruta, né, meio no 0 a 0. Para aquele produtor que colheu bem, de repente ele consegue um resultado positivo, 0 a 0, ou ainda fica no azul. Mas o problema de 23-24 é que muitos produtores não colheram bem. Foi um ano muito difícil de safra, inclusive, especialmente aqui no Mato Grosso, mas na região central em geral, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, todo mundo praticamente perdeu padrão de produtividade, né, em função dos problemas de clima. Então, a renda ficou meio apertada para todo mundo. Para o ano que vem, se colher direitinho, se a gente colher melhor, é possível que a gente continue no azul. Né? Boa parte da produção brasileira vem para o azul. E no Mato Grosso vai ser ali naquele ponto de equilíbrio. Né?
Se olhar bem, tiver um número acima da média de produtividade, vem para o azul. Se tiver um probleminha de clima, vem para o vermelho. Então, é uma safra desafiadora, uma safra bem complicada, nós precisamos ter muita atenção na comercialização. No milho, o quadro de superávites de produção é parecido ao da soja, estamos falando aí de produção mundial na ordem aí de 1.220 bilhões de toneladas, também com safra cheia, recorde provavelmente nos Estados Unidos, mesmo eles diminuíram a área e ainda assim vão colher uma safra cheia. Vocês têm um quadro norte-americano também bastante tranquilo, um quadro mundial, né, de oferta e demanda de milho, com estoques tranquilos. O quadro norte-americano também de salto nos estoques, vocês observam lá de 35 para 48, e esse ano pularia para 52, 53 milhões de estoques de milho. Então, um quadro bem semelhante ao da soja, tranquilo, e aí você de abastecimento. Então, o cenário de preço para o ano que vem, o milho aí na casa dos $3,70, $3,80, $4 o bushel, que é também um pouco abaixo do que nós tivemos no mesmo período do ano passado. Então, esse seria o cenário de planejamento para a nossa safra. Soja próximo dos $10, milho próximo dos $4 por bushel. Em termos de prêmios, também o milho é uma situação positiva, e você tem demanda muito forte, nós estamos vendendo todo o milho que a gente pode vender, também uma boa demanda. A safra, com a intenção de plantio, mostrou redução na área de milho verão, estamos falando aí de 5% a menos de milho verão, boa parte dessa área de milho verão deve ir para a soja, e a safra de inverno é uma safra ainda em planejamento, não há uma definição, mas no nosso levantamento de intenção de plantio, a gente percebeu também um novo recuo, um leve recuo na área, né? Em torno de 2% na área de 2% na área de inverno, tá? Se o clima realmente for um pouco mais regular, como a gente está imaginando, ou até torcendo, esperando, a gente pode colher de novo uma safra próxima de 118 milhões, que é o que a gente colheu na temporada atual, né? Entre idas e vindas, com as perdas no verão, as perdas no inverno, um clima bastante irregular, a gente deve ter colhido perto aí de 118 milhões de milho, e provavelmente, eu fiz aqui, gente, tá certo. E provavelmente uma redução, um aperto nos estoques de milho, tanto na safra atual, essa safra aqui, uma demanda interna bem aquecida, falaremos sobre etanol durante o consumo de etanol de milho. Aqui, só para vocês terem um número, nós estamos falando na temporada atual de 17, quase 18 milhões de toneladas de consumo de etanol de milho para etanol, e na próxima temporada estamos falando em 21 milhões, 21,1 milhões de consumo. É uma progressão, e agora a indústria de etanol se espalhando, de milho se espalhando pelo Brasil também em outras regiões. E também consumo de proteínas, falaremos também em painel sobre isso. No setor de proteínas, a gente deve crescer aí em torno de 3%, 4% de consumo de soja, farelo de soja, para o setor de proteínas. Então, demanda, gente, não tem problema maior, né? O que existe nesse momento é um desequilíbrio entre oferta e essa demanda, né? Então, por isso está sobrando produto e os preços vêm para baixo. Em termos de paridade de preço de exportação do milho, aí também abaixo dos padrões do ano passado. E a safrinha de milho 25, estamos falando aí uma renda, se houver uma boa produtividade, a gente tem condições de estar relativamente ainda muito próximo do equilíbrio. Esse nosso custo de produção aqui não inclui o arrendamento, tá? Então, é custo de produção de propriedade própria. E aí a continha, se colher dentro de uma situação bem razoável, o milho fica no equilíbrio, né? Próximo do equilíbrio, base sul do Mato Grosso. Então, aí depende da região mais afastada, pode ter preço menor, custo maior, então aí
aperta. Então, essa questão da renda apertada do milho é o fator decisivo para a postura do produtor em provavelmente preferir plantar a soja no verão e talvez plantar mais algodão no inverno, né? E aí eu vou passar a bola para o meu amigo Marcelo, de longa data, né? E ele vai tocar com vocês aqui os números de algodão, né? E qual é a visão que ele tem para essa nova temporada. É isso? Então, fiquem à vontade depois aí para perguntas. A gente vai estar no painel para poder, se for possível, dentro da nossa capacidade de respondê-las, tá bom? Obrigado por enquanto. Até mais. Parabéns, França. Marcelo. Bom dia a todos, senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente queria agradecer a Datagro, em seu nome, Dr. Plínio, que é uma referência para todos nós do agronegócio e uma honra para mim como cuiabano ter aqui Cuiabá como uma sede da Datagro. Eu sei o quanto vocês são fortes e formadores de opinião, e trazer esse evento para Cuiabá, para a gente aqui, Mato Grossense, é uma honra. Queria agradecer aqui meu amigo Flávio, que fez meu trabalho muito mais fácil, né, porque realmente muitos paralelos a gente pode traçar aqui entre o que está acontecendo com a soja, com o milho, e o que está acontecendo com o algodão. E o Izan pela apresentação, então ambos amigos de longa data, de outras batalhas, e um prazer estar compartilhando aqui o palco com vocês. Gente, pode botar os slides? Bom, vamos falar aqui tendências e perspectivas. Então, eu vou entrar e eu vou falar, mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu estou como diretor de Relações Internacionais da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, e há 4 anos eu estou numa jornada com a minha família pela Ásia. Hoje eu moro em Singapura, estou aqui até quinta-feira, aí eu vou para o Congresso do Algodão, que será em Fortaleza, e de lá eu sigo para o Oriente. E tem sido fantástico. Eu realmente embarquei nessa jornada e não me arrependo por um dia. Minha família está lá já, porque eles vieram comigo aqui, passaram as férias e aí, alguns dias atrás, já embarcaram de volta. E tem sido realmente engrandecedor, fantástico poder passar esse período lá com minha família, ali em todos esses países que a gente anda. Para mim, a Ásia não é novidade. Eu já tenho uma longa história com a Ásia lá. Eu fiz meu mestrado em Economia Agrícola na Nova Zelândia em 2000, e depois do mestrado eu saí fazendo mochilão pela Ásia, e Singapura foi um dos países que me encantou. 2001, mais de 20 anos atrás, estive lá, e aí em 2023 fiz essa foto novamente aí, e não imaginava que eu estaria de novo morando nesse país fantástico ali na Ásia. O que eu faço lá? Eu sou diretor de Relações Internacionais da Abrapa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, e responsável pelo programa Cotton Brasil, que é um programa que é para a parceria da Abrapa, com a ANEA, que é a Associação Nacional de Exportadores de Algodão, e com a Apex Brasil, para desenvolver mercado para o algodão brasileiro na Ásia. Esse é um trabalho importantíssimo que eu vou explicar um pouquinho por que ele é importante. Porque o algodão tem muitas similaridades com soja, com milho, e o que o Flávio falou aqui, muita coisa serve para a gente. Ambos são mercadorias cotadas em bolsas americanas, a gente tem o câmbio que influencia muita gente, são culturas agrícolas, a gente tem sofre a mesma questões climáticas, a gente usa maquinários similares, tecnologias muito parecidas, só que os mercados são diferentes. Porque o algodão, diferentemente da soja e do milho, tem um concorrente artificial que é terrível, que são as fibras sintéticas, que até traz até um paralelo com o etanol, porque nós concorremos com combustíveis fósseis, com o petróleo, que hoje é o grande concorrente. Vou falar um pouquinho sobre isso, que é um substituto que custa hoje quase metade do preço do algodão. Então, isso faz com que a demanda, ela sim está crescendo para fibras têxteis. Só que o algodão está sofrendo um pouco nesse processo, e é o nosso trabalho agora tentar fazer que o algodão retome esse crescimento. Eu fico ali naquele pontinho
amarelo, que é Singapura, e trabalho com esses 10 países, né? Viajando por esses 10 países. Semana que vem já estou indo para o Uzbequistão, de lá eu vou para a Índia, eu volto para Singapura, depois Vietnã, depois China, depois Coreia. Esse ano, realmente, eu ando por todos esses países todos os anos. 95% das nossas exportações estão lá e 90% das exportações globais de algodão também estão nessa região. Para quem não conhece o algodão, eu sei que tem gente de vários setores aqui, é uma cultura que é pouco conhecida dentro do Brasil. Alguns números aqui, o algodão só ocupa 0,2% da área do Brasil, só 0,2%. Disso, metade é segunda safra, ou seja, você poderia tecnicamente dizer que ocupa 0,1% também. E o Brasil hoje, só com 0,2% do território, a gente é o maior produtor e exportador de algodão certificado do mundo. A gente é o maior exportador hoje do mundo de algodão, terceiro maior produtor. É o 7º maior complexo exportador do agronegócio brasileiro, com mais de 3 bi de exportações. É o principal fornecedor da indústria têxtil brasileira, que é hoje uma das maiores do mundo, e que emprega, direta e indiretamente, mais de 10 milhões de pessoas no país. 99,5% do algodão da nossa indústria têxtil vem dos nossos produtores. E mais de 59% da nossa produção é destinada também à produção animal e também bioenergia. Porque o algodão, ele não é só pluma. Não, o algodão, hoje, você tem um volume de 41% do nosso algodão é pluma, certo? A gente hoje produziu esse ano 8,8 milhões de toneladas de pluma e caroço, e 59% é caroço de algodão. A pluma, ela vai para o mercado interno, infelizmente uma fatia que a gente gostaria que fosse maior, mas 23%, e 77% vai para a exportação, que são os 2,7 milhões de toneladas. E o caroço é utilizado na nossa indústria, na nossa cadeia animal, o farelo, a torta, o óleo para o biodiesel, enfim. É uma cadeia, é um produto extremamente completo. Um dos poucos produtos hoje que você destina tanto à indústria animal, à indústria alimentícia, quanto também à indústria têxtil. Nós estamos em mais um ano recorde, hoje a 3,7 milhões de toneladas. O Brasil hoje vem dando saltos aí constantes. A gente chegou a 3 milhões em 2000, tivemos 2 anos de problemas climáticos, principalmente aqui em Mato Grosso, problemas inicialmente no plantio, depois problemas no terço final da colheita. Isso fez com que a gente tivesse 2 anos ruins, 20 e 21, e na sequência, ano passado, recorde, e esse ano mais um recorde de novo. Tá? Para onde está indo esse algodão? Nosso mercado interno, que já consumiu no passado mais de 1 milhão de toneladas, ele está tendo dificuldade para voltar a esse número, até uma discussão que a gente com certeza vai ter aqui nos próximos painéis, com a indústria têxtil aqui presente, como que a gente pode fazer com que esse mercado interno ele volte a ser importante para o nosso setor, porque quanto mais ninguém exporta porque quer, a gente exporta porque o mercado interno, infelizmente, não está consumindo. E esse caminho da exportação é um caminho que tem ficado cada vez mais importante para a gente nesse sentido, por conta dessa incapacidade interna de consumir tudo que a gente produz. Em relação aos destinos, tá? Ali são os portos que a gente exporta, os principais portos lá da Ásia. Esse ano a China, ela realmente triplicou a nossa importação, foi um movimento muito atípico de importação. A China ela tem um programa de estoques, que a reserva chinesa ela compra para depois repassar, mais ou menos como faz a Conab aqui no Brasil, em alguns aspectos, para repassar para a sua indústria interna. A China realmente comprou pela primeira vez na história, o Brasil passou os Estados Unidos na China também, como o principal fornecedor, e aí seguido do Vietnã, Bangladesh, Turquia, Paquistão. Realmente o Brasil tem, até ano retrasado, uma concentração menor de clientes internacionais, e esse ano, devido a essa fome dos chineses, a gente viu a participação da China chegando a quase 50%. Aqui, o mercado interno, para vocês terem referência, se tivesse o mercado interno nessa lista, seria o nosso segundo maior mercado. O mercado brasileiro é importante para o Brasil, é muito importante, mas gostaríamos que ele fosse mais importante ainda. Os nossos portos, eles têm performado bem, apesar da gente estar, diferentemente da soja,
Uma outra diferença da soja, do milho, em que você exporta a maioria a granel, são navios fretados, e você praticamente pode exportar para qualquer porto, porque os seus navios são fretados. No caso do algodão, a gente depende de linhas de containers, são containers que então praticamente hoje a gente está muito concentrado em Santos. Mais de 99% das exportações de algodão hoje no Brasil são feitas por Santos, e Santos tem, entre trancos e barrancos, entregado bem. Foi o melhor ano da história nossa, com uma consistência incrível. Chegamos a exportar 350 mil toneladas ali em dezembro, mas mantendo aí acima de 200 mil praticamente durante todo o ano, o que dá para a gente uma segurança que é possível, mas outros portos também estão sendo desenvolvidos. Salvador já está tendo linha direta para a Ásia, já está indo num terminal de estufagem lá. Paranaguá está também se organizando, porque a gente entende que ficar na mão de um porto só é muito arriscado. O que mudou, né? O que mudou no algodão de um ano para cá? Uma grande mudança que aconteceu foi essa posição de protagonismo no Brasil. O Brasil, em 23, 24, assumiu não só passou não só os Estados Unidos a produção, assumindo a terceira posição mundial na produção de algodão, como também passou esse ano agora, né, oficialmente, 23, 24, os Estados Unidos na exportação de algodão. É mais uma similaridade também que a gente tem com a soja com milho, em que o Brasil conseguiu, de uma maneira, eu acredito que definitiva, assumir essa posição de liderança no mercado global. E esse mercado é um mercado que tem nos dado bastante calafrios, vamos colocar assim, nos últimos tempos. Eu peguei um recorte da Covid para cá, e eu vejo que é um movimento similar que aconteceu em outros commodities, com diferentes níveis de volatilidade. O algodão, como é uma commodity não essencial, talvez ela tenha uma volatilidade maior, no sentido de que, quando vem a crise, é o primeiro a entrar, quando vem a bonança, é o primeiro a sair. E isso faz com que a gente sofra muito mais com essas chicotadas de mercado. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Covid, primeiro movimento, 30% de queda, logo em seguida, um estirão de alta de mais de 200%, chegando no pico ali de $1,50 por libra-peso, depois despencando, né, nos meses após abril de 2022, para atingir aí quase que um platô, né, em torno de 78, 79, com pouca variação, com alguma volatilidade, mas assim, máximas e mínimas. De repente, esse ano, um rally inesperado, causado por um aperto nos estoques americanos. Realmente, Nova York é muito baseado, assim como Chicago, muito baseado em a safra americana, aquele estoque, oferta e demanda americana é o que realmente impacta. Então, houve uma pressão aqui, e na sequência a gente viu esse movimento de queda, hoje chegando em 71 e 60, o que, fazendo aqui uma conta rápida com o que o Flávio falou, ele falou em torno de $10 a soja, que é o que próximo do que está hoje, por bushel, e a relação hoje, ideal, assim, uma relação de equilíbrio hoje nos Estados Unidos, soja, algodão é 14:1. 14:1, então você está pagando 10 dividido por 14, é 71 centavos libra-peso. Então é mais ou menos onde a gente está hoje. Então, assim, mantendo-se as previsões do Flávio de $10, eu acredito que estaremos nessa faixa, oscilando na questão do algodão. Nós, no mundo real hoje, no mercado, a gente não viu, a demanda ainda está devagar, sabe? A demanda de algodão, por algodão, ela, além de sofrer essa concorrência brutal das fibras artificiais e também agora das novas fibras celulósicas, nós temos também vivendo com questões socioeconômicas pesadas, juros altos, questão de desemprego nos Estados Unidos, 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, a China sofrendo, países produtores importantes como Bangladesh tendo problemas estruturais enormes, a questão do Mar Vermelho, que não impacta as nossas exportações, mas impacta as exportações dos nossos clientes para a Europa. Quer dizer, a Europa é uma outra diferença também do algodão para o milho e para a soja, porque no milho e soja, o nosso destino final
do nosso produto é a Ásia. No caso do algodão, é um destino intermediário. O nosso destino final ainda são os países desenvolvidos. Você não tem hoje falar assim, a China está crescendo, sim, ela é cada vez mais importante, sim, mas ainda hoje, o principal mercado no mundo hoje para produtos têxteis hoje é a Europa. E a Europa para a Ásia, você está hoje tendo que desviar por baixo, lá pelo Cabo da Boa Esperança, o que gera transtornos, engarrafamento de portos, aumento de custos, e isso tudo também tem impactado, de certa maneira, o mercado de algodão. Olhando em termos de oferta e demanda, quando a gente olha a oferta e demanda, os números são maiores, bem maiores do que a gente vê na soja. A soja está com oferta e demanda confortável com 30%, o algodão já vem com 60% já há alguns anos. Então, você olhar a oferta e demanda, não e comparar com outros commodities, não é um bom parâmetro, até porque o algodão, ele não é uma commodity uniforme, em que você tem um algodão igual ao outro. Você tem um algodão, por exemplo, tem empresas que só usam algodão daquela safra, o antigo ele não usa. Tem empresas que só usam algodão de fibra longa, de fibra mais longa, e algodão que tem um certo brilho, uma certa reflectância. Então, são nichos específicos dentro daquele produto que são utilizados. Então, isso aqui reflete, é importante, é um indicador importante, mas não reflete tudo. E as safras, você vê que é um certo equilíbrio, né? 24, 25 aqui. Aqui temos 3 safras seguidas de excesso de produção, mas um excesso muito pouco perto ali, quase no 0 a 0 ali, em relação à demanda. Eu vejo que a grande problema do algodão hoje está na demanda. A gente, em termos de oferta, não há dúvidas que o Brasil hoje é a grande solução. A gente está crescendo muito, a gente está avançando, e o algodão ainda, nesses preços, representa uma alternativa melhor do que o milho safrinha para os produtores que estão estruturados e têm condições. Hoje a relação ainda é muito melhor, por isso eu entendo que a gente vai ter um aumento de área de algodão de novo esse ano no Brasil, que vai causar mais um aperto na nossa situação de oferta e demanda, porque essa oferta aqui, essa aqui é uma linha de 20 anos, a gente vê o algodão estagnado. E pior de tudo, essa é uma previsão dos Estados Unidos. E a previsão do USDA, que todos nós praticamente usamos para as principais commodities, eles têm errado nos últimos anos. Vejam, por exemplo, aqui, 21, 22, 22, 23, 23, 24. Os 3 últimos anos, quanto que eles começaram a previsão de demanda e quanto que eles terminaram no ano. Então, há uma certa insegurança em relação a esse número. Será que essa demanda realmente ela vai acontecer? Já revisaram para baixo, de julho para agosto. Será que até qual é o número que vai terminar o ano? E isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Por isso os mercados estão um pouco nervosos. Você não pode analisar o algodão se você não analisar a China. A China, ela teve um ano, como eu disse, espetacular ano passado em importação, 22, 23, 24. Maior importação em 11 anos. Esse número não vai se repetir. Esperamos que a China, no mínimo, ela importe o déficit anual dela. Ela tem um déficit anual de 2,3. Eles produzem 6 milhões, consomem 8,3. Se eles importarem só o déficit, já será o número ok para esse ano. Os americanos, eles estão, diferentemente da soja e do milho, eles estão com o problema de clima no Texas. A safra tem piorado a cada ano, então é possível que esse número 3,3 ele fique abaixo de 2 milhões de toneladas. Já estão se falando em 2,8 milhões de toneladas. Isso significa que nós podemos ter boas surpresas com Chicago, caso a safra americana ela não performe. Então, esse é um número importante que a gente tem que olhar realmente as condições de lavoura americana nos próximos meses, que vão ditar aí o resultado nosso para a próxima safra. Esse ano, a previsão, por enquanto, é 3,3, mas esse número pode chegar abaixo de 3, caso realmente se confirmem os cenários mais pessimistas de seca, principalmente para o Texas, que responde por metade da produção americana. Mas, gente, uma coisa também que a gente tem que... Assim, a gente fica falando de oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda, mas, no fim, quem manda nesse negócio são os fundos. A gente tem um ditado do mercado que diz assim, os fundos têm muito mais dinheiro do que a gente tem produto, em peso, não é em dólar, em nota.
é um absurdo. Um fundo desse consegue, num dia, negociar uma safra inteira global, entra com 100 milhões de toneladas, sai, entra e volta. É um absurdo. Então, esse indicador é o indicador talvez o mais preciso para prever o que vai acontecendo. O que está acontecendo é o quê? Os preços estão caindo porque os fundos também estão mais conservadores. E os fundos mais conservadores, talvez pela essa leitura da macroeconomia. A macroeconomia melhorando, e a gente vê a economia americana ela voltando e melhorando essa questão, vai ter eleição, vai ter uma série de situações que vão acontecer. Talvez isso possa aumentar a volatilidade, mas melhorar. Mas quer saber onde vai o preço do algodão? Siga os fundos. Fora a questão macroeconômica, fora as questões fundamentais, eu gosto sempre de dizer que nós temos 5 fatores, 5 Ds que estão impactando muito o nosso mercado. 5 Ds que realmente todo mundo que trabalha com algodão está de olho e tem que ficar antenado nesses aspectos. O primeiro D, para mim, é o mais importante, é a distribuição de market share. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, por isso que eu vou pular o que está acontecendo com o algodão em relação ao market share. O segundo D é a descarbonização e clima. O clima, ele é uma oportunidade e ele é um desafio. A gente é hoje uma cultura natural, biodegradável, a gente pode se aproveitar dessa nossa diferenciação para a gente ganhar market share, mas a gente também tem que trabalhar certificado, tem que trabalhar de forma correta. E o Brasil é exemplo hoje. O Brasil, mais de 80% hoje do nosso algodão hoje é certificado por certificadoras internacionais de socioambientais. A gente tem uma cadeia que está muito sensível. Hoje, você pode ter certeza que os nossos clientes finais, que são Zara, H&M, que são as grandes marcas, são muito mais sensíveis a qualquer mídia negativa do que um supermercado, do que um restaurante. Então, essa relação do clima com o algodão é muito importante, a gente tem que olhar, e o Brasil tem feito um grande trabalho nesse sentido. Disputas geopolíticas têm impactado muito o nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, a China produz 6 milhões de toneladas de algodão, que é praticamente o dobro do Brasil, o dobro dos Estados Unidos. E eles não podem exportar um fio de algodão, em termos de roupa, para qualquer país ali do norte global, que é a Europa ou os Estados Unidos, porque eles estão banidos de lá. E isso você consegue fazer através de um teste, você consegue testar. O que isso significa? Que todo algodão nosso que vai para a China, ele não vai ficar na China, porque ele tem que ser reexportado, porque eles não podem reexportar o algodão deles. Eles têm que exportar o nosso. Então, o nosso algodão que vai para a China, ele tem que seguir critérios europeus. Mas eu exporto para a China. Mas a China vai reexportar para a Europa. Se você não estiver seguindo um critério europeu porque vai para a China não vai ter interesse no nosso algodão. Porque o algodão deles, eles precisam usar para o mercado interno e também para os países ali vizinhos da Ásia. Temos questões tecnológicas, que aí a gente pode falar o dia inteiro sobre isso, estão impactando para o bem e para o mal, tanto na ponta quanto nas fazendas. E o deslocamento geográfico, gente. Esse deslocamento geográfico é importantíssimo, tanto na produção industrial quanto na produção agropecuária. O sul global, que estamos aqui, o hemisfério sul, Brasil e Austrália, já estão assumindo protagonismo. Isso tem coisas boas, isso tem prós e tem contras. Chicago, Nova York, vai refletir menos os nossos preços, os bases vão ficar mais oscilando, e aconteceu isso com a soja, está acontecendo isso com o algodão, então a gente tem que entender que Nova York não vai ser um hedge perfeito daqui para frente, porque a nossa produção vai ser cada vez maior, esse é um ponto importante, e no nada da produção a gente vê cada vez mais as indústrias buscando fornecedores fora da China. Tivemos ano passado com a terceira maior rede de varejo do mundo, uma japonesa da Uniqlo, se você conhece a Uniqlo, Fast Retailing, e eles estão montando uma operação gigante na Índia porque eles querem sair aos poucos da China. Então a gente vai ver uma diversificação maior, muitas indústrias se instalando na América Central para fornecer aos Estados Unidos, e essa diversificação geográfica acontecendo na produção industrial e também na produção agrícola. Falando especificamente de distribuição de market share, eu quero uma notícia boa aqui para a gente que está nesse mercado de algodão, que quem está no mercado de algodão está no mercado de moda, está no mercado de varejo de roupa, esse é o nosso mercado. Porque, apesar do algodão produzir metade do que a gente produz hoje sejam caroço de algodão, mas o caroço vale 10% do que vale a fibra, menos de 10%. Então, 90% da nossa receita ou mais, ela vem da fibra. E o nosso mercado tem crescido. As fibras têxteis no mundo hoje, há 20 anos, crescem a quase 4% ao ano. Isso é um absurdo.
Isso é um número fantástico. O grande problema é que esse crescimento está muito concentrado nas fibras artificiais sintéticas. É um movimento inverso do que a gente está vendo, por exemplo, no setor de combustíveis e energia, em que a energia está ficando cada vez mais limpa, os combustíveis fósseis estão sofrendo para acompanhar, e a tendência é que a gente tenha matrizes cada vez mais limpas em todo o mundo, mas no algodão, nas fibras, a gente não tem feito um trabalho de convencimento do nosso consumidor. Talvez por conta de preço, talvez por conta de atributos técnicos das fibras, que são para academia, para isso, para aquilo, que não passa roupa, isso, mas o fato é que a gente já está trabalhando com outros países para reverter essa tendência. Hoje, as fibras artificiais crescem a 5% ao ano, a média 4%, e as fibras de algodão em torno de 1%. A lã praticamente desapareceu. Né? Quem lembra da lã? A lã hoje desapareceu. Nossa briga é para que a gente não vire uma lã. E para não virar a lã, a gente tem que ter algumas estratégias. O bom de tudo é o seguinte, a gente vê empresas, inclusive brasileiras, aqui a Suzano, né, entrando no ramo de fibras têxteis. Quer dizer, fazendo investimentos bilionários, porque é um segmento que vai crescer. Quem aqui não quer comprar uma roupa, ganha um pouco de dinheiro, vai para o shopping, vai comprar roupa, vai para uma festa, quer roupa nova, é um desejo, um desejo de todas as pessoas, independente da classe social. A questão é o que eles vão comprar? Qual o custo eles vão pagar? A Suzano está vendo isso, está vendo essa oportunidade, viu aquele número grande, está entrando em fibras celulósicas. E qual que é hoje, se a gente puder falar, as demandas, os fatores que impactam a demanda para o algodão? Eu posso citar hoje 6 fatores que são utilizados para a modelagem de demanda de algodão. O primeiro fator é a renda per capita. Renda per capita do mundo aumenta, as pessoas vão comprar mais. Segundo, tendência de moldes de tecidos. Esse é um ponto que o que é mais trending na época, fast fashion, camisa que não passa, fleece, isso, aquilo, dependendo da tendência, vai consumir mais outro. Às vezes, tecidos mais leves usam menos algodão. Crescimento populacional, naturalmente, quanto mais cresce, mais. E esses 3 últimos itens que eu acho que eu queria só dar um foco, porque eu acho que esses 3 últimos itens são itens que a gente tem alguma relação, alguma influência aqui local. Porque o preço relativo das fibras, são as restrições de oferta e sustentabilidade. Sustentabilidade, a gente está fazendo um papel fantástico, que hoje, praticamente tudo que a gente exporta tem um selo de sustentabilidade, que é o selo BCI e da OABR do Brasil. Restrições de ofertas, eu sempre tenho essa pergunta. Será que Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A gente não tem produzido, a oferta tem sido 20, 25 milhões. E a demanda tem sido 20, 25 milhões. Será que, se a gente aumentar um pouco a oferta, com preços um pouco melhores, a gente não consegue avançar? E o Brasil hoje é o único país do mundo hoje que consegue aumentar a oferta de forma sustentável e principalmente com preços menores. O recado que eu sempre tenho digo aos produtores e à cadeia como um todo, gente, precisamos reduzir custos. A gente sabe que o algodão ele tem uma imagem na cabeça das pessoas fantástica, ainda é a fibra preferida, eu vou falar um pouco sobre isso, mas as pessoas olham no final quanto custa. E a gente sabe que os americanos, eles estão lá pedindo ajuda do governo, falam, se for menos de 85 centavos, eu estou no prejuízo. Aqui no Brasil, a gente vai ter que produzir mais. E isso é um esforço de cadeia, não é do produtor, é um esforço da cadeia como um todo, para achar soluções sustentáveis que a gente consiga entrar nesse mercado, porque hoje a relação de preço, ela não nos ajuda. Hoje, um quilo de algodão na Ásia custa 80 centavos, e 1 quilo de poliéster custa 40 centavos por libra-peso, 1 libra. É o dobro. Então, a gente tem que buscar, de uma maneira pragmática, buscar essa redução. Eu acho que a gente é possível, e isso só vem com aumento de produção, eficiência, escala, e não tem lugar no mundo que a gente consiga fazer isso. A boa notícia é isso, gente, que o algodão continua sendo o preferido. Não há dúvidas. Hoje, se você pergunta, qualquer pesquisa que você faz no mundo hoje, o algodão é a fibra preferida, é a fibra desejada, e o que as fibras artificiais têm feito é tentar emular o algodão, tentar chegar o mais perto que eles podem do algodão. Só que não tem conseguido e não vão conseguir, porque nós somos naturais, nós somos respiráveis, nós somos uma fibra que, além de tudo, circulares, que eles não são e nunca vão ser. Porque a grande maioria das roupas hoje que são feitas com
com poliéster reciclável, na verdade, é de garrafa reciclada. E a demanda por garrafas não tem caído, ou seja, você tem que fazer mais plástico para fazer mais garrafa. É uma grande enganação que estão fazendo com as pessoas que compram um poliéster reciclado como se fosse a roupa. Mas, gente, é isso aí. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nós temos aqui um canal de WhatsApp que a gente passa relatórios, a gente envia toda semana um relatório de mercado, a gente tem uma série de informações que a gente envia direto da Ásia para vocês. Se vocês querem receber informações de algodão, façam a leitura desse QR Code e a gente terá o prazer de estar enviando e comunicando com vocês de maneira constante. Obrigado a todos aí pela atenção e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Maravilha, parabéns, Marcelo. A curadoria está disponibilizando aqui o QR Code, vocês podem acessar e fazer as perguntas, nós vamos estar aí repassando. Como sempre, desafios, mas uma realidade do produtor é que ele, quando ele chega no aperto, no arroxo das contas dele, ele jamais abre mão da tecnologia, do manejo cultural, das práticas agrícolas corretas. Ele faz a opção de diminuir a área. Então, é essa a leitura que nós tivemos aqui da tendências para a safra 24-25, uma diminuição de áreas em função dos desafios que tem aí pela frente. E uma característica também, ele não deixa de plantar na área menos produtiva. Ele planta naquela área que dá menos, porque ele está ali fazendo um trato cultural para que aquela área que tem menos teor de argila e precisa mais de um corretivo de calcário, ele possa elevar a produtividade, então ele trabalha nisso aí. São características do produtor que com pensamentos e culturas trazem aí um avanço da produtividade. Mesmo diminuindo a área, ele aumenta a produtividade. Estão chegando aqui as perguntas. E eu vou aqui já fazer a primeira. França, qual será a postura do produtor para enfrentar a combinação de custos altos e preços baixos? Vai reduzir a tecnologia? Boa. Todo ano e você tem preços em baixa, esse assunto vem à tona, né? O preço aperta, a renda aperta, e aí a decisão cruel, né? Eu vou reduzir a área, ou se eu não tenho recursos suficientes, eu reduzo a área, eu reduzo tecnologia. Essa discussão todo ano de preços altos, como nós tivemos no ciclo recente, essa discussão desaparece, some um pouco da pauta. Então, o tema volta num ano apertado de novo de renda. E para mim, eu sou muito pragmático, desde que eu me conheço por gente, eu mantenho o mesmo discurso, né? Se você tem menos recursos, está mais apertado, o preço está menor, o custo está alto, sempre manter tecnologia, né? Tecnologia não pode abrir mão. E eu durante o meu material eu expus, eu comentei sobre isso. Porque se você tem custos aí iguais, um pouquinho menores, preços possivelmente um pouquinho menores, aonde vai sair a renda? Onde é que vai dar o 0 a 0 na renda? Onde vai dar o positivo na renda, né? Vai ser da produtividade, né? Então, a produtividade, e a gente tem o componente clima, né? A princípio, vamos lá, sentimento melhor, aqui para o Mato Grosso e acho que para o Brasil, vamos aguardar, mas um sentimento de clima um pouco melhor. E em termos de tecnologia, é fundamental que a gente mantenha um padrão, né? Que a gente não abra mão disso. E se você realmente não tem renda, então é melhor apertar a área, né? Segura o investimento, né? Não abre deixa uma nova área sem abrir, espera um pouquinho, adia um pouco os investimentos,
mas não abre mão de tecnologia, né? Perfeito. Porque ela vai ser o decisivo, ela sempre é, né? Não é uma novidade, eu estou falando aqui, ela sempre é o decisivo num ano de aperto de renda. Maravilha. Outra pergunta, França. Também para mim? Qual seria a recomendação estratégica comercial para essa nova temporada aí, safra 24-25, diante dessa realidade? Diante dessa realidade, né? Então, vamos lá. Normalmente, a gente sempre recomenda que o produtor vá fazendo estabeleça um planejamento comercial inicial, que ele utilize os mecanismos de gestão em risco de preços. Falaremos também sobre isso durante os nossos painéis aí na sequência. Mas, como sugestão, né, num ano desafiador como a gente tem agora, e a gente sim aproveite, se possível, o mercado antecipado, né? A gente pode, é uma recomendação que você consiga fazer, sei lá, um terço aí antecipado da safra, algo do gênero, 30%, 40% de forma antecipada. E você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso numa troca por insumos, né, num barter. Você pode fazer mercado a termo, fazendo uma trava de preço no mercado de pré-fixação. Você pode fazer através do mercado de futuros, né, fazer uma posição também de você travar os insumos via bolsa, né? Você pode fazer isso na B3, você pode fazer isso na Bolsa de Chicago. Na B3, no milho, você pode fazer isso em reais, né? Então isso é uma facilidade e é uma recomendação. A soja, tem que fazer em dólares, pode ser fazer Chicago direto, ou pode fazer através da própria B3. Você pode também fazer essa trava dessa parte inicial de insumos no mercado de opções, também via B3, também Bolsa de Chicago. Então, mecanismos nós temos, né? Nós temos e melhorar as nossas práticas de gestão. Eu entendo que essa parte é uma parte nevrálgica, viu, Izan e todo mundo que está aqui hoje, é um nosso gargalo, talvez, aí do nosso agronegócio, a gestão em risco de preços. A gente ainda é um pouco amador nesse sentido, a gente falha, somos tecnologicamente avançados, somos ponta no mundo, tecnologia, o Marcelo falou sobre o algodão, a soja, milho, não existe nada de tecnologia no mundo e a gente não faça, e faça muito bem, e diria melhor que os outros. Mas a gente ainda pega nessa parte comercial, né? Então, muito achômetro, vamos ver o que dá, e às vezes isso dá certo, às vezes dá errado. E eu sou sempre partidário de, não é ganhar de vez em quando, é ganhar sempre, né? Então, essa questão comercial, ela é bem decisiva. Uma estratégia, usando mecanismos de gestão, para fazer uma parte antecipada, monitoramento de mercado, né? O que a gente está fazendo hoje aqui, tendências, projeções, vamos trabalhar com números, ciência, não é achômetro, né? Eu acho isso. Não, vamos trabalhar com ciência, vamos trabalhar com o que a gente tem nas mãos. E aí estabelecer, fazendo essa parte de insumos, essa trava inicial de insumos, uma segunda parte em cima de acompanhamento de mercado, e depois, de repente, se quiser fazer uma aposta, uma aventura, vamos ver, quem sabe, na entre-safra, o que dá, na safra americana do ano que vem, sei lá, aí você deixa para apostar aí 10%, 15%, 20%, é algo que não vai te comprometer caso dê errado. Maravilha. Marcelo, com relação à tecnologia em pós-colheita de algodão, qual a maior dificuldade encontrada? Voltada a manter a qualidade do produto para exportação. Tecnologia pós-colheita, qual é a maior dificuldade encontrada dentro desse processo? Pós-colheita. Eu vejo assim, que a gente tem o algodão, a gente tem um ditado que é o seguinte, que
depois que o algodão está no campo, você só piora ele. Né? Você não consegue melhorar, você não consegue fazer uma fibra mais longa, mais branca, você só piora. Então, o processamento é muito importante porque você pode piorar muito. Se você, por exemplo, utilizar máquinas reguladas, se você utilizar uma velocidade muito alta, se você tiver um procedimento inadequado. Dentro do pós-colheita, eu vou começar a partir da algodoeira. Eu vejo assim, que ainda não há uma uniformização em termos de como fazer o beneficiamento do algodão, em que sequência. Por exemplo, hoje eu vejo produtores de ponta, eles já conseguem separar, por exemplo, olha, esse aqui é o algodão de bordadura, eu vou beneficiar separado do algodão que eu colhi no meio, talhão por talhão, colheita de dia, colheita de noite, isso tudo, inclusive alguns com RFID. Se o cara vai levar o rolinho lá na algodoeira e não tiver naquela programação, ele apita e não deixa entrar. Então, isso dá um resultado final muito importante. Então, você conseguir, além da regulagem das máquinas e da operação correta dos equipamentos. Pós-beneficiamento, muitos produtores ainda emblocam os fardos conforme eles saem da algodoeira, na sequência, sem esperar, por exemplo, os resultados do laboratório. Eu acho, esse é um ponto que a gente tem batido muito. Não adianta, a gente vender carne de pescoço misturada com picanha, misturada com filé. A gente tem que separar o filé, separar a alcatra, separar o que é carne de pescoço também. Vai ter um pouquinho, que é a bordadura, que é o algodão pior. Agora, se você quer colocar isso tudo junto, você fala, consegui enfiar um lote lá, mas essa trading ela pode até aceitar naquele momento, que é um momento que tem que cumprir um contrato, mas ela vai pegar esse lote, muitas vezes sem separar de novo, mandar isso para frente, e no final a reputação do nosso algodão brasileiro é que fica ruim. Então, hoje, eles têm como referência o algodão americano, que é 100% dos lotes que são enviados são com o mesmo resultado do laboratório. E a gente insiste ainda em não fazer. Então, tem alguns procedimentos, sim, pós-colheita, que precisam ser melhorados, e basicamente eu diria que seria críticos na parte da organização do processo da algodoeira, como o que vai primeiro e como você separar lote por lote, variedade, talhão por talhão, colheita de dia, bordadura, tudo, e após isso, esperar o resultado do laboratório, do HVI, e aí sim, emblocar de acordo com os resultados, você vai ter resultados melhores e um resultado para todo o país vai ser melhor, porque o nosso algodão, o basis do nosso algodão, hoje sofre muito com isso. Hoje, o basis do algodão americano, para vocês terem uma ideia, ele é 5 centavos a mais que o nosso por livre-preço. Isso é muita coisa. 5 centavos já, no mercado de 70, nós estamos falando de quase 10% a mais que eles recebem, justamente por ter um maior capricho nesse pós-colheita. Então, obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito importante cuidar da lavoura, é muito importante ter, mas depois disso a gente pode piorar muito o algodão, com certeza. Maravilha. França, voltou aqui para ti aqui em relação a milho. Na sua opinião, o Brasil deveria implementar políticas para incentivar um aumento do processamento da soja e do milho para aumentar a oferta do farelo, DDG, óleo, etanol e, portanto, a geração interna de renda? Sim, absolutamente sim. Quando o Marcelo mesmo comentou na fala dele sobre o algodão, a gente exporta muito mais do que gostaria, foi esse tema que você falou, né? Eu deveria, eu gostaria. A gente gostaria de deixar esse algodão internamente, obviamente. Então, a soja, milho é a mesma coisa. Então, quando a gente fala que vai exportar 100 milhões de toneladas de soja em grão, né, estamos exportando matéria-prima. Vamos exportar, sei lá, 30, 40 milhões de milho, estamos exportando matéria-prima. Então, o ideal, economicamente falando, é que esse produto ficasse internamente e que a gente consumisse essa soja e esse milho internamente, e aí sim, exportasse subprodutos semi-industrializados ou industrializados, né, mais avançados. Exportasse o biodiesel, né, como faz a Argentina, por exemplo. A gente é um grande exportador de biodiesel, né, então ele exporta cada vez menos óleo e mais biodiesel. Então, a resposta é sim. Entendo que nós temos um probleminha aqui no Brasil no setor soja, que é a questão da Lei Candir,
né, que a gente desequilibrou a nossa indústria. Né? A nossa indústria, antes da Lei Candir, a gente tinha um diferencial tributário para consumir a soja internamente, ou seja, uma vantagem tributária para exportar farelo e óleo em relação ao grão. Quando veio a Lei Candir e zerou a tributação em todo o segmento soja, eliminou essa margem tributária da indústria. E isso permanece, isso não mudou. A lei foi aprovada lá em 96 e não mudou até agora, e é difícil mudar, né? Difícil mudar agora. Então, esse desequilíbrio complica um pouco o nosso setor industrial, por isso que a nossa capacidade instalada no Brasil não avança como deveria. E muita soja vai predominantemente exportada na forma de grão. Então, o biodiesel, o etanol de milho, né, o avanço no setor de proteínas no Brasil, ameniza a essa distorção. Eu entendo isso é uma falha de planejamento, de estrutura de política agrícola no país, como um todo, historicamente, né? Não é nem desse governo ou do governo anterior, é histórico, né? A gente é um país primário exportador, desde que eu me conheço por gente, e isso precisaria ser mudado, né? Então, ao mudar, você agrega valor, você deixa a industrialização agregar valor internamente, né? Mal ou bem, um pouco está acontecendo, seja no biodiesel, seja no setor de proteína, seja no setor de etanol. Maravilha. Uma estruturação nova de políticas agrícolas para a agroindustrialização. Vamos, Marcelo, nessa batalha entre Brasil e Estados Unidos pela primeira colocação mundial na exportação de algodão, quais as vantagens e desvantagens? Vantagens do Brasil e dos Estados Unidos, né? Eu vejo que o Brasil ele tem um nível tecnológico muito mais alto. A gente hoje produz mais que duas vezes mais de algodão por hectare que os americanos, isso que eles irrigam muito mais que a gente. A gente só irriga 8%, eles irrigam mais que 40% da produção deles. A gente tem hoje uma logística interna, por incrível que pareça, mais eficiente. A gente às vezes acha que a nossa logística é horrível, interna, mais eficiente que a deles. Eles têm um sistema cartorial lá bastante complexo de armazenagem de algodão que ninguém entende e demora demais para você embarcar o algodão. E o nosso é muito mais simples e direto. Por outro lado, o sistema portuário deles é muito melhor que o nosso. A gente só está com o Santos, eles têm vários portos de exportação, tem ligação direta com a China, tem um frete mais barato, um container mais barato. Agora, as principais vantagens, eu acho que não estão nem aí. Eu acho que é o fato do americano ter o tio Sam com o bolso bem gordo para ajudar, e a gente não tem ajuda nenhuma aqui do governo. Né? Não é porque o governo não quer, é porque simplesmente você tem uma situação que de livre mercado, nenhuma cultura hoje tem. A gente tem hoje os subsídios que eles têm lá, é absurdo, a gente não tem. E você tem uma bolsa que você pode entregar e redear o algodão na bolsa. Hoje o nosso algodão não é. Então, assim, é uma falha estrutural que a gente hoje usa a bolsa deles para fazer o hedge, mas a gente sabe que numa situação de mercado em que você teria que performar esse contrato, não pode performar com o algodão do Brasil, o que é uma grande vantagem para eles nesse sentido. Além disso, eles têm a separação dos lotes muito melhor que a nossa. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente insistir. Eu falei aqui, eu repito, o americano ele vende os lotes 100% padrão. Qualquer um, assim, você pode até conseguir vender para trading. A trade pode até conseguir embarcar isso, mas sempre vai ter a condizagem. Não, a gente tem que trabalhar o mercado, que o mercado reconheça o Brasil como fornecedor padrão de algodão padrão. E o que mais me instiga é que quando você olha a média do algodão deles, a média é muito pior que a nossa em termos de qualidade. Só que eles são reconhecidos como melhores. Por quê? Porque eles não misturam. Eles vendem filé separado de contrafilé, separado de alcatra, separado de pescoço. E a gente não tem essa cultura, mas eu acho que isso está evoluindo. Eu já estou vendo muitos produtores fazendo isso. Isso vai ser um grande salto, porque se na média nós somos melhores, o que está faltando é a gente separar. A gente vai conseguir melhores prêmios. Maravilha. Nós estamos chegando, tem várias perguntas e nós colocaríamos aí à disposição os palestrantes aí nos intervalos também para vocês trocar essa ideia. Pelo tempo,
nós estamos encerrando. E agora é o momento de agradecimentos. Agradecimento a todos vocês, senhores e senhoras que participaram, presentes e online aqui nesse evento. Mais uma vez, fizeram a diferença para ter esse sucesso da Datagro nesse novo evento. E agradecer também aos palestrantes que, de forma muito didática, direta, objetiva, trouxe a todos nós, transferiu a todos nós conhecimentos para aplicar. E com desafios, né? Que hoje o agricultor, ele da porteira para dentro, ele é fantástico. Da porteira para fora, precisa investir aí em assessoria e consultoria, principalmente na área de comercialização, para implementar do jeito que já implementou a área de algodão. E a essa equipe maravilhosa, família Datagro, na qual nós homenageamos aqui, no nome do nosso mestre, Plínio Nastari, no qual nos dá muita honra de estarmos juntos nesse evento aqui. E que a fonte infinita do amor incondicional possa trazer paz e alegria a todos nós. Um bom evento.